Bom dia, irmãos. Vamos ficar de pé e vamos fazer esta leitura que se encontra projetada em Romanos 5, 1 a 11. Eu lerei o primeiro versículo e os irmãos o segundo, e assim sucessivamente alternando os ímpares com os pares. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por intermédio de quem temos igualmente acesso pela fé a esta graça da qual estamos filhos e gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que, pelo bom, alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo facto de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Amém? Vamos cantar, e vamos cantar um hino do cantor cristão, que já há muito tempo não cantamos, que nos diz, e os irmãos devem conhecer bem a letra deste hino. Capitão da salvação é Cristo Salvador, o Rei do Reino, o Redentor, Jesus o bom Senhor, pois tudo vencerá, vitória nos dará, a glória salvo
Podem sentar-vos, irmãos. Nós queremos dar as boas-vindas a todos os irmãos que connosco estão nesta manhã. Esperamos que se sintam bem e que estar na casa do Senhor para adorar o Senhor, para louvar o Senhor, para bendizer ao nome do Senhor, seja um motivo de alegria e de satisfação para cada um de nós nesta manhã. Por isso, sintam-se na casa do Senhor. Ontem foi um dia especial para uma organização a que a Igreja pertence, há já muitos e muitos anos, e onde 9 irmãos da nossa Igreja puderam estar presentes. Foi o encerramento do centenário da Convenção Batista Portuguesa, que decorreu em Água de Madeiros. Ali estiveram 9 irmãos da nossa Igreja, em representação desta Igreja, e também juntamente com outros irmãos vindos dos mais diversos pontos de Portugal, de outras igrejas. Cerca de 350 irmãos ali se reuniram para podermos louvar ao Senhor, bendizer o seu nome pelas bênçãos que Ele tem derramado sobre o trabalho convencional, e quando falamos no trabalho convencional é sobre as igrejas que integram este trabalho, esta cooperação. Estiveram, portanto, ali 350 irmãos, e onde pudemos não só participar de um culto maravilhoso, onde a presença do Espírito Santo pudemos sentir, mas também para podermos ver em diversas áreas do acampamento os diversos setores que integram a Convenção Batista Portuguesa, naquilo que foi chamado a Expo CBP. Pudemos ver os trabalhos relacionados com missões, os trabalhos relacionados com o departamento feminino, os trabalhos relacionados com o departamento de jovens, os trabalhos do acampamento, o acampamento em si, como organização, como uma entidade que é integrada na convenção, do seminário, da direção da convenção, e não sei se falha mais alguma coisa. Creio que às vezes o filme pode ter algum corte, não é? Mas julgo que estas eram as áreas que estavam ali representadas com os seus stands, onde a história vinha desde alguns mais recentes, não é? Alguns departamentos mais recentes, mas da história da própria Convenção desde o seu início. Portanto, podemos ver isso em documentos, em fotografias, em palestras que foram sendo produzidas nos diversos locais onde esses eventos decorriam. Foi, de facto, um dia intenso, mas um dia maravilhoso, abençoado pelo Senhor. Podemos já estar a ver aqui, eu estava a falar convosco olho no olho e não estava a deitar o olho aqui para o tablet, onde já temos aqui, e até temos uma fotografia que diz algo ao Troviscal, que está cá o pastor a falar, não é? Onde vemos aqui a primeira tenda onde decorreu o culto e onde esteve presente o presidente da Federação Batista Europeia, um escocês muito dinâmico, não pelo uísque, não é? Mas pelo poder do Espírito Santo, não é?
Então, a tenda, depois temos aqui, eu julgo que este era... E agora até vieram as crianças, e está lá a Raquel a contar a história, a Raquel Viegas está lá a contar a história. Temos o folheto que foi com ordem de culto, de adoração, e temos aqui, nesses painéis que decorriam nos diversos lugares onde a exposição estava patente, o nosso pastor com o pastor Edson, não é? Nailson, que é aquele que está a coordenar as missões, o Departamento de Missões. E por falar de Departamento de Missões, hoje temos o Dia de Missões Nacionais. A Convenção não tem um departamento para missões nacionais e um para missões externas, não é? Está tudo aglutinado no Departamento de Missões. E vemos aqui esse facto. Quando estava a percorrer os diversos setores, os diversos estantes, e depois me deparei com um livro muito antigo que contém a história da Convenção desde o início e onde estão arquivados os semeadores batistas desde o número 1. O livro estava aberto e eu fui folheando e a certa altura deparei-me com Troviscal. E depois tirei umas fotografias, e os irmãos já estão a ver aí, tirei umas fotografias. Este semeador batista data de 15 de dezembro de 1930. Vejam bem. Está a fazer agora, no dia 15 de dezembro, 91 anos, esta notícia. Era o número 49 do semeador batista. E dizia assim esta notícia. Os irmãos podem ver, mas para uns não podem acompanhar, eu vou ler. Nesta já célebre freguesia, onde o Evangelho tem sido anunciado sem nenhuma coação da parte das hostes romanas, agora aqui um parênteses, a perseguição veio mais tarde, nesta altura não havia ainda, mercê da influência liberal preponderante que domina quase por completo o sentimento do povo, os cultos têm sido regularmente concorridos numa média de 40 assistentes, a maior parte dos quais, graças a Deus, são já crentes ou inquiridores das verdades divinas. Do Porto ali vai quinzenalmente o evangelista, mas os irmãos costumam reunir-se nos demais domingos para louvar ao Senhor. Reuniões que têm sido dirigidas pelos irmãos José dos Santos Barreiro, António José da Mota, também a irmã Maria Rosa Benavente tomou o compromisso de dirigir uma classe de crianças. Nenhum destes irmãos ou irmãs eu tive a oportunidade de conhecer, mas a irmã Maria Rosa Benavente, era da Póvoa de Forno, onde o trabalho começou e vemos a sua disponibilidade. Diversos irmãos têm manifestado o desejo de serem batizados, conforme ordena o nosso divino Mestre, que adverte: o que crer, seja batizado. Dentro, em breve, o lugar será visitado pelo pastor Maurício, e então tudo se regularizará de harmonia com o ensino da Palavra de Deus. Até esta altura, o pastor Maurício ainda não tinha vindo ao Troviscal. Estamos a falar em 1930. Oremos ao Todo-Poderoso para que muitas almas aceitem a salvação que o Senhor Jesus lhe conquistou no Calvário. Os irmãos troviscalenses tomaram já o compromisso do aluguer da casa de culto e estão esperançados de custearem as despesas das viagens dos evangelistas. É tesoureiro o dedicado irmão Manuel José Casal.
Felicitamos o irmão António José da Mota pelo seu restabelecimento da grave enfermidade que o reteve no leito cerca de um mês. Acha-se gravemente enferma uma filha da irmã Maria Rosa de Oliveira, de Malhapão Rico, pelo que pedimos as orações dos filhos de Deus, a fim de que seja confortada, bem como seu marido, o senhor Manuel de Oliveira, e que, se assim for a vontade de Deus, a doente seja restabelecida. Assistiram ao culto no domingo, dia 7, portanto devia ser dia 7 de dezembro, uma vez que o semeador tem data de 15, os irmãos Ângelo Castanheira e José Maria Teixeira, de Alcorubim, Frossos, ali bem perto de Angeja, Estarreja, não é? Ali naquela zona. O primeiro dos quais apresentou saudações dos irmãos de Cambridge. Recordamos que a irmã, que eu agora já estive a tentar recordar, mas não tive a oportunidade de ir ver os meus apontamentos, a irmã que trouxe o Evangelho da América para Troviscal, pertencia a esta igreja. Portanto, eram irmãos conhecidos e que vieram aqui. E dirigiu algumas palavras de incitamento à congregação, aos bons irmãos que fizeram uma oferta para a ajuda das despesas com o culto, o nosso agradecimento. Irmãos, foi esta notícia que eu me deparei. Certamente, se eu folheasse, mas não havia muito tempo, iria encontrar outras relacionadas com o Troviscal, mas que dizem muito do início do trabalho nesta igreja, dos irmãos que a serviram. Destes nomes todos eu não conheci nenhum, senão um, o pastor António Maurício. E muitos irmãos que ainda estão aqui também ainda se recordam bem dele, não é? Prontos, irmãos, isto foi o que se passou no dia de ontem. Foi um dia abençoado e esperamos que o tema da cooperação, que é esta organização que nós pertencemos da Convenção, se promova ainda mais para que o trabalho no nosso país seja para a honra e glória do Senhor. Na questão dos anúncios, temos o culto na próxima quarta-feira e a irmã Ana Damas tem algo para compartilhar connosco, não é? Olá, bom dia a todos, que Deus abençoe a todos vocês. É só relembrar aos irmãos que no próximo sábado, que é o dia 27, nós teremos nosso evento para a família, com o tema Família, uma inspiração de Deus. E acho que todos nós concordamos com esta afirmação. Às 15h30, com a missionária Arlete Castro. Ela tem, além de ser missionária e tem aceitado o ID de Jesus, também tem uma linha muito para a família. Ela tem capacidades como a psicologia para ajudar também casais e neste assunto sobre família vai ser uma ferramenta interessante. E eu gostaria que todos os irmãos que pudessem e aqueles que têm que fazer uma força maior para estar aqui no sábado, que fizessem isso. Vai ser muito importante, vai ser interessante. Vai ser edificador, abençoador para as nossas vidas, porque é um tema que nunca temos bagagem suficiente. Sempre temos que aprender muito mais sobre nosso núcleo mais importante, de mais aconchego. Eu digo que é um laboratório louco do amor, que é família. Então, fica o convite, com muito desejo que os irmãos estejam aqui às 15h30 no próximo sábado. Amém? Obrigado, Ana. Não vamos esquecer também de continuar a orar pelos nossos irmãos enfermos. Hoje temos o prazer de ter connosco a nossa irmã Helena,
Silveira, graças a Deus pelas bênçãos que tem concedido, mas continuamos a orar pela irmã, para que o Senhor continue a estar presente na sua recuperação. Também com a irmã Maria da Luz, ontem tivemos oportunidade de estar com a Sónia lá no acampamento em Água de Madeiros. Julgo que ela deve estar aqui agora durante uma semana. Ela vem para ver se encontra algum tipo de solução também para a sua mãe. Vamos continuar a orar por outros irmãos que necessitam, que nós sabemos, das nossas orações. E vamos ficar de pé neste momento e eu vou pedir à nossa irmã Trindade para que possa vir aqui à frente e possa orar, agradecendo por estes momentos, agradecendo ao Senhor pelo seu amor e pela sua misericórdia, e que Ele possa continuar presente junto dos nossos irmãos que têm necessidades físicas. Nosso bendito Deus e Pai que estás nos céus, nós estamos aqui, Senhor, no propósito de Te agradecer, de Te louvar, Senhor, como Tu és digno e mereces, Pai. Amém, Senhor. Obrigado, Pai do céu, por tantas bênçãos recebidas da Tua divina mão. Nós não sabemos dar o valor verdadeiro, Senhor. Nós não somos capazes, Senhor, de levar ao trono da Tua glória, Senhor, a nossa gratidão. Humildemente, Senhor, estamos aqui na Tua casa, Senhor, para agradecer tudo o que Tu nos tens dado, Senhor, através dos anos, Senhor. Obrigado, Senhor. Testemunho, Senhor, que o irmão pôde nos dar agora, de aqueles irmãos que aqui trouxeram a palavra a esta terra, Senhor. O trabalho que eles tiveram, Senhor, o sacrifício que eles fizeram, mas foi para a honra e glória de Teu nome, Senhor. Amém, Senhor. Ó bendito Deus, Te agradeço também tudo o que passou ontem em Água de Madeiros, Senhor. Tu possas continuar aqueles que estão à frente do trabalho, Senhor. Tu possas usá-los, ó Pai, porque esta é a nossa missão nesta terra, Senhor. Amém, o nosso Senhor. propósito aqui é servir-te, Pai. Por isso Tu nos chamaste para a Tua obra, Senhor. Obrigado, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, por muitas das vezes não conseguirmos fazer aquilo que Tu queres, Senhor. Nós temos sido fracos e muitas das vezes falhamos, ó Pai. Perdoa-nos por isso, Pai do céu, mas Te coloco nas Tuas mãos aqueles que trabalham, Senhor, que possam ser abençoados por Ti e possam ser orientados e que tudo contribua para a honra e a glória Tua, Senhor. Agora, Senhor, também Te peço por este culto, Senhor, humildemente, que Tu possas, Senhor, abençoar o Teu servo que vai falar, que possa, Senhor, servir, Senhor, e encher o coração de alguma pessoa que possa estar aqui, Senhor. Que os nossos corações possam transbordar para Ti, Senhor, e agradecer-Te em tudo. É isto que eu Te peço, em nome santo e bendito do Teu Filho Jesus. Amém. Então agora, o grupo de louvor. Bom dia, queridos irmãos. Gostava de vos convidar a fazerem comigo a leitura do Salmo 148, que estará projetado. E diz o seguinte, este Salmo: Aleluia, louvai ao Senhor do alto dos céus, louvai-o nas alturas. Louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todas as legiões celestes. Louvai-o sol e lua, louvai-o todas as estrelas luzentes, louvai os céus dos céus e as águas que estão acima do firmamento. Louvem o nome do Senhor, pois mandou Ele e foram criados. E os estabeleceu para todo o sempre, fixou-lhes uma ordem que não passará. Louvai ao Senhor da terra, monstros marinhos e abismos todos, fogo e saraiva, neve e vapor e ventos procelosos que lhe executam a palavra. Montes e todos os outeiros, árvores frutíferas e todos os cedros, feras e gados, répteis e voláteis, reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra, rapazes e donzelas, velhos e crianças, louvem o nome do Senhor, porque só o seu nome é excelso, a sua majestade é acima da terra e do céu. Ele exalta o poder do seu povo,
o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, povo que lhe é chegado. Aleluia. E nós queremos adorar a sua majestade e vamos fazê-lo cantando o coro 78 da nossa coletânea, que declara exatamente isto: majestade, louvai a majestade. Este Jesus que nós queremos exaltar, este nome que é digno de ser adorado, nós queremos que esta pessoa reine na nossa vida. O único Deus que existe, o único que é confiável, que é imutável, e nós queremos convidá-lo para reinar na nossa vida, para ser Senhor de quem nós somos. E vamos fazê-lo com o coro que temos estado a aprender este mês. Sobre toda a terra, tu és o Rei, sobre as montanhas e o pôr do sol, e o meu desejo é que tu reines em mim. Vamos cantar e louvar o nosso Deus. Estende o desejo, minha oração.
Amados, e para que o Senhor reine, não só na nossa vida, mas em todo o lugar, é preciso anunciar, é preciso ir. Como vão querer se não houver quem anuncie? Como o irmão Carlos já mencionou, a nossa cooperação permite-nos também, de uma forma muito prática, ser parte do envolvimento missionário da Convenção. Vou pedir ao Filipe, por favor, que prepare um vídeo que está para ser passado, está aí no ecrã, e enquanto eu só introduzo, vamos ouvir o desafio da parte do diretor de missões, o pastor Neilson. Meus amados, esta é a missão que Deus tem dado à Igreja. E há pouco, enquanto ouvíamos aquele precioso relato daquilo que aconteceu há mais de 90 anos aqui na Vila do Troviscal, não podemos ficar indiferentes. Não podemos ficar indiferentes à vida daqueles que, tendo a consciência da necessidade da missão, se entregaram com tantas limitações, com tantas dificuldades, mas partilharam esta mensagem. Partilharam para que outros pudessem crer. E ao longo da história desta Igreja, será muito difícil de contar aqueles que encontraram Cristo através daqueles que se envolveram na missão. Mas, amados, nós somos parte da missão hoje. Aqueles irmãos de há 90 anos não estão cá para poderem ser parte da missão. Nós temos que dar continuidade a essa missão. E por isso nós podemos o fazer de muitas formas. Podemos o fazer também através do envolvimento do Departamento de Missões, contribuindo, orando. Vamos ser desafiados para isso. Estão a acontecer coisas no nosso país que certamente nos alegram, mas temos que ser comprometidos com a missão que nós temos pessoalmente de cumprir, de partilhar o Evangelho com aqueles que estão perto de nós. Então, missões, celebrar missões não é só mesmo hoje orarmos e vamos fazê-lo, não é só hoje contribuir e vamos fazê-lo, mas é ser parte da missão que o Senhor deu à sua Igreja, à sua Igreja. Todos precisam de saber. Nós já sabemos, não é, irmãos? Mas há mais que precisam de saber. Vamos ouvir o que é o desafio do pastor Neilson, ouvir algumas informações sobre aquilo que está a acontecer no nosso país e depois vamos, de uma forma prática, neste aspecto, ser parte da missão contribuindo. Todos precisam saber. Este é o tema da nossa campanha de missões nacionais do ano de 2021. E queremos conclamar os irmãos a compartilhar, a transmitir o Evangelho do Senhor Jesus para os seus amigos, para os vizinhos, para os seus familiares, porque esta é a mensagem que todos precisam saber. E qual é a mensagem que todos precisam saber? Está registrado no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então cremos perfeitamente que esta é a mensagem que precisa ser transmitida a todo Portugal, que Jesus é o caminho, que Jesus é a verdade e que Jesus é a vida. Irmãos, ao longo desta campanha, nós queremos desafiar os irmãos estarem envolvidos, os irmãos estarem em oração e os irmãos poderem contribuir com esta campanha. Nós temos um alvo de 28 mil euros. Eu sei que o alvo parece bastante arrojado para esse tempo que nós estamos a viver, mas eu creio que ele é completamente alcançável se cada um de nós estivermos envolvidos e empenhados em compartilhar o Evangelho do Senhor Jesus e saber daquilo que Deus está a fazer no nosso meio e podemos ajudar. Temos trabalhos novos de igrejas que estão tentando plantar igrejas em outras comunidades, como a Póvoa do Lanhoso, Vizela, Famalicão. Continuamos no apoio de Ovar, de Monção, no fortalecimento das igrejas em Pias e em Valença. Nós também continuamos com o trabalho nos Açores, ali apoiando uma plantação de uma igreja em São Jorge e também o trabalho em Torres Vedras, um trabalho novo que ali temos também em parceria com a Junta de Missões Mundiais da Convenção Batista Brasileira. Estes são alguns dos trabalhos daqueles que nós temos cooperados, mas há muitos outros que as nossas igrejas estão a fazer e que de uma forma ou outra, mais à frente, como Departamento de Missões, nós temos procurado ajudar também. Continuamos em oração, sobretudo pelas capitais do distrito. Cremos, como Departamento de Missões da Convenção Batista Portuguesa, que gostávamos de ver uma igreja batista plantada em cada uma dessas capitais de distrito onde não há uma igreja batista. Estou a pensar agora em Bragança, em Castelo Branco,
em Beja, em Porto Alegre, esses lugares onde não há uma igreja, mas que nós gostávamos de ver o Evangelho do Senhor prosperando. Eu peço aos irmãos que os irmãos orem. Faça dessa campanha também uma campanha não apenas de oferta, de contribuição, e nós precisamos realmente das vossas ofertas, das vossas contribuições, mas uma campanha de oração. Interceda pela nossa nação, interceda pelos corações de vida de pessoas que ainda não conhecem Jesus. E para que essa mensagem, que todos precisam saber, possam alcançar vidas e possam transformar vidas para a honra e para a glória de Jesus. Lembremos-nos sempre, Jesus é o caminho, Ele é a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por Jesus. Participe conosco, contribua, esteja envolvido, irmãos, neste tempo, e que Deus nos dê uma campanha próspera e que, como igrejas, possamos estar empenhados em compartilhar a verdade e o amor de Jesus a todas as pessoas. Que Deus a todos abençoe. Irmãos, ainda recuperando este momento histórico, irmão Carlos, foi precioso, foi precioso. Se lembram daquilo que aquela notícia do semeador contava há 90 anos atrás, irmãos de outros lados vieram aqui ajudar o início do trabalho. É assim que acontece no reino. Então, hoje para nós é função também ir a outros lados e ajudar. E uma das formas é estarmos envolvidos nos projetos de plantação da Igreja da Convenção. Então, o desafio para hoje nós é podermos nos envolver ofertando, participando e sustentando financeiramente estes projetos. Vamos orar também. Os irmãos que hoje não estão preparados para o fazer, os irmãos tesoureiros estiveram a distribuir envelopes, os irmãos que não têm podem também solicitar o envelope. Se não puderem fazer hoje, façam na próxima semana. A oferta vai sempre ser dirigida para este objetivo. Irmãos, vamos como igreja ser parte. Nós vamos cantar um coro que nos congrega na graça de Cristo, que nos une a ser parte desta missão, enquanto ofertamos, e vamos fazer de uma forma amorosa, comprometida e envolvida com esta missão. Partilhar do teu
desejem orar, agradecendo as ofertas que entregamos para esta grande missão e orando pelo nosso departamento de missões da Convenção, pelas missões que estão a ser desenvolvidas no nosso país. 2 irmãos que desejem orar, agradecendo e entregando tudo nas mãos do nosso Deus. Obrigado, Senhor, mais uma vez que agradecemos ao Pai querido por tantas e tantas bênçãos que o Senhor tem dado. Mas eu até aqui, Senhor, não tenho nenhuma oração de saúde, não sei, Senhor, que agradecer, Senhor, porque tu mereces, ó Pai. São tantas e tantas bênçãos. Quero agradecer, Senhor, por tudo quanto tu foi anunciado, Senhor, pela tua obra, Senhor, pelos teus filhos, filhos já estão contigo, a dizer, Senhor, que o Senhor possa abençoar todas as famílias destes teus filhos, Pai Santo, que eles possam continuar, Senhor, a tua obra, Pai Santo, que tens de glória, Pai. Obrigado, Senhor, por me deste a oportunidade de estar com o Dr. Maurício, Senhor, lá no Rio de Janeiro, no missionário, Senhor. Muito obrigada por oraste, Senhor, com a tua mão sobre a paciência da minha filha Estela, Senhor. Nos tem completo e agora do trabalho que ela tem, Senhor, tem tudo nas tuas mãos, Senhor, para a vontade tua em nome nosso, Senhor. Obrigado, Senhor, e ser com todos os pedidos que aqui foram mencionados, ó Pai, Senhor. Podes ajudar, Senhor, ajuda todos os teus servos e abençoa, Senhor. Abençoa, Senhor, a oferta deles, usada para a honra e glória do santo e bendito nome de Deus. Peçam muitas almas, ó Pai, que se encontram perdidas, Senhor, nas buscadas, Senhor. Venha aqui, Senhor, a tua palavra diz, Senhor, muitos
Muitos ouvirão, mas poucos serão chamados, Senhor. Muitos serão ouvindo a palavra, Senhor, e às vezes confiam, Senhor, que estão salvos, mas não estão, Senhor, porque só pelo meio do sangue de Jesus Cristo eles serão salvos, Pai. Obrigado, meu Deus, pela salvação que tem dado à minha família, Senhor, e te peço para aqueles que ainda não têm aceitado, que possam fazer, porque o dia está próximo, Senhor, o teu dia. Eu creio, Senhor, que tudo isso peço em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, querido Deus. Que nos possas usar, querido Deus, que levantes recursos, Senhor, que levantes pessoas, que toques corações, que nos uses, Pai. Usa-me. Ajuda-nos a não ficarmos confortáveis, a não ficarmos cómodos, Pai. Queremos responder em fidelidade, Senhor, à Tua fidelidade, porque as muitas bênçãos não nos têm faltado, Senhor, e nós queremos louvar-te mais uma vez nesta manhã. Pai, nós oramos em nome do Teu Filho, Jesus Cristo. Amém. E vamos cantar, declarar que o nosso Deus é fiel e que nós queremos louvá-lo. A sua mercê nos sustenta e nos guarda, Ele é fiel e nós queremos adorá-lo. Tu és o poder.
E agora vamos nos preparar para escutar a mensagem que o Senhor tem para cada um de nós nesta manhã. Portanto, as crianças podem sair com a Ana Rosa e com a Helena. Podem ter assim o seu tempo dedicado de estudo da palavra. Entretanto, eu peço aos irmãos, por favor, que vão abrindo as vossas Bíblias em Hebreus, capítulo 9. Aproveitar para saudar todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. É bom podermos estar juntos hoje aqui mais uma vez. E a razão pela qual é bom estarmos juntos, porque este é o lugar para nós estarmos, enquanto filhos de Deus, enquanto povo, enquanto família em Cristo. Amados, antes de olharmos de uma forma mais específica para o texto, partilhar com os irmãos que esta continua a ser uma jornada desafiante e difícil, esta ao longo da carta aos Hebreus. Reconhecer a incapacidade de compreender a profundidade do texto, creio que precisa de ser o primeiro passo. Este é um texto tão exigente, tão profundo, mas muito, muito abençoador. Muito abençoador. Nós temos percebido ao longo desta carta que ele é um importante olhar de Deus, interpretando de uma forma didática, através também de uma forma de ensino, um olhar sobre a velha aliança, ao mesmo tempo que Deus nos permite dar uma visão e ter uma visão, através dessa interpretação e desse ensino, daquilo que Deus quer que nós saibamos sobre a nova aliança, esta que nós todos hoje experimentamos e vivemos. Isto acontece enquanto Deus vai fazendo um contraste entre as fragilidades e os condicionalismos da velha aliança e a excelência e a liberdade e o descanso que temos na nova aliança, de uma forma particular no que diz respeito a um aspecto muito importante, o aspecto do sacerdócio presente em ambas as alianças. Jesus Cristo, de facto, hoje para nós é o nosso sumo sacerdote. Ele é o sumo sacerdote da nova aliança e ele é-nos apresentado e tem-nos sido apresentado ao longo da carta aos Hebreus como alguém superior aos anjos, alguém que é superior e foi superior ao próprio Abraão, a Moisés, todos eles muito importantes nesta jornada e nesta primeira aliança, mas ele é também o sumo sacerdote excelente e muito superior àquela experiência que Deus providenciou através da linhagem de Arão. Amados, mantendo sempre a nossa mente e, acima de tudo, os nossos corações naquilo que Deus nos está a dizer e a falar, percebendo que Deus decidiu fazer uma nova aliança, um novo pacto, um novo contrato conosco, por forma a providenciar meios, de forma a reatar, a termos condições de reatarmos um relacionamento que estava quebrado. Nós precisamos de ter isso em mente. E, de facto, esta é a provisão de Deus para que possamos ter novamente acesso ao lugar de onde fomos retirados por causa do pecado. Esse lugar é o paraíso. Olhamos para as alianças, tanto a velha como a nova aliança, e percebemos que tudo tem a ver com relacionamento. E então, como um dos aspectos mais importantes no que diz respeito aos relacionamentos, e nós sabemos isso nas nossas vidas, ele tem tudo a ver com intimidade e, por consequência e naturalmente, tem tudo a ver com comunicação. A nova e a velha aliança têm tudo a ver com isto, com intimidade e comunicação. Deus, por facto, providenciou numa manifestação de graça. E muitas vezes olhamos para a velha aliança e quase que é difícil de perceber, mas aquela foi uma manifestação de graça, porque não havia comunicação, não havia acesso ao Pai. E Deus providenciou desta forma, graciosamente, um acesso, uma forma de intimidade, de comunicação entre o seu povo e o seu Deus, para que desta forma pudesse voltar a existir de alguma forma um relacionamento que tinha sido quebrado lá no Éden.
O capítulo 9, ao qual nós hoje queremos dar alguma atenção, começa por fazer uma descrição do antigo tabernáculo, para, mais uma vez, através desta descrição, compreendermos a excelência do novo tabernáculo, da nova aliança. O versículo 9 do capítulo 9, se os irmãos olharem para lá, ele mesmo menciona e descreve esta descrição e esta visão sobre o velho tabernáculo como que uma metáfora, como que uma imagem. Ou seja, através deste olhar sobre o tabernáculo da velha aliança, nós temos uma imagem que nos permite hoje compreender o que vivemos. No versículo 5, nós percebemos que o objetivo não é pormenorizar cada aspecto do antigo tabernáculo, embora olhando para ele nós podemos aprender, mas é através desta imagem temos uma noção daquilo que hoje experimentamos. E é isso que nos importa, acima de tudo. É compreender aquilo que Deus tem para nós nesta nova aliança. Amados, foi Deus quem decidiu a construção e a preparação do tabernáculo. Essa descrição, se os irmãos depois quiserem ler, está lá em Êxodo, a partir do capítulo 25 até ao capítulo 40. Deus, de uma forma muito específica, deu orientações sobre cada pormenor daquele lugar. Um lugar muito importante, um lugar que Deus providenciou para que o povo novamente pudesse ter com uma intimidade e uma comunhão com o Pai. Amados, quando olhamos para a descrição de cada um dos elementos do antigo tabernáculo e as atividades que lá tinham lugar, fica muito evidente que há um foco num aspecto muito importante da relação do povo com Deus e tem a ver com perdão de pecados. Porque, como é óbvio, é o pecado que nos separa de Deus. E é esse problema, esse obstáculo que precisa de ser restaurado. E por isso, as atividades que acontecem no primeiro tabernáculo passam por isso. A entrega dos animais, as ofertas, os sacrifícios que eram feitos, o sangue que era espargido. Tudo isto tinha a ver com este aspecto importante do pecado e do seu perdão. Então aí vemos também, como é muito evidente ao longo de todo o texto, a presença do simbolismo do sangue. Se olharmos para o versículo 22, para a parte final do versículo 22 do capítulo 9, uma frase que nós conhecemos muito bem: sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então, o antigo tabernáculo, temos então esta imagem, este uso do sangue de animais como símbolo dessa remissão, e como nós já percebemos ao longo deste texto, ele é sempre uma imagem daquilo que Deus tem para nós hoje e daquilo que nós experimentamos hoje, uma sombra daquilo que nós hoje temos. Naturalmente, o tabernáculo não era só um lugar onde havia esta experiência de relação com o pecado e com o perdão que o povo precisava de alcançar. Ele era também um lugar de adoração. Era o lugar onde o povo se reunia e se juntava para fazer ofertas, entregar ofertas. Era lá que o povo se reunia para adorar e para honrar o nome de Deus. Mas, amados, a necessidade profunda de encontrar perdão, de encontrar purificação para este problema que separava o povo de Deus, levava a que o povo usasse este processo que Deus tinha providenciado de uma forma muito, muito intensa. Este olhar sobre a realidade do antigo tabernáculo leva-nos a compreender que, a esta distância, quase nos parece insuportável todo este processo. O tabernáculo estava colocado no centro do acampamento. Temos que lembrar que o povo era um povo nómada. Ele estava a caminho de um lugar, a terra prometida. E cada vez que o povo se instalava, no centro do acampamento, lá estava o tabernáculo. Ali, diariamente, os sacerdotes conduziam o povo nos sacrifícios e nos atos de purificação, nas manifestações de adoração e de honra ao nome de Deus. Uma vez por ano, num momento muito particular deste relacionamento e deste lugar, uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava num lugar específico do tabernáculo, chamado Santo dos Santos, nós temos essa noção, e ele entrava lá com o sangue de animais para um ato de expiação, primeiramente dos seus pecados e também dos pecados do povo. E ali, naquele dia, naquele momento, ele tinha um momento de intimidade com Deus, de proximidade com Deus.
Olhamos para todo este processo e é óbvio que esta distância e na realidade da nova aliança nos parece muito limitado, muito restritivo, embora seja ele, e não esquecemos que ele foi ao tempo e à circunstância uma manifestação da maravilhosa graça de Deus. Mas não nos esquecemos e não nos cansamos de lembrar que tudo aquilo era uma sombra, uma metáfora daquilo que nós temos hoje. E ao longo desta semana, enquanto pesquisava e olhava para todos estes aspectos desta primeira e velha aliança, eu imaginava o que seria de nós, amados, se hoje fôssemos colocados naquela circunstância. O que seria de nós? Como é que resistiríamos a essa nova condição de uma outra aliança que não aquela que temos e que gozamos e que experimentamos? Mas, amados, os versículos 11 e 12 são sublimes. Depois desta descrição daquilo que está a acontecer e que aconteceu na velha aliança e no velho tabernáculo, vejam o que diz o versículo 11. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou nos santos dos santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Esta, amados, é a realidade da nova aliança que nós conhecemos e experimentamos. Esta é também uma experiência, olhando para ela, de uma liberdade indescritível. Apesar de, como é óbvio, lidamos exatamente com o mesmo problema que o povo lidava na primeira aliança. E esse problema chama-se pecado. Pecado esse que também, como da primeira aliança, precisa de perdão. Tem uma necessidade de ser restaurado. E é lá, neste perfeito tabernáculo, que encontramos a solução definitiva. Hoje é definitiva. E essa solução é Jesus Cristo. E agora não é mais o sangue de animais, agora é o seu próprio sangue. Amados, hoje, este tabernáculo que o Pai preparou para nós hoje, de facto, não é mais um lugar. Aquela época era um lugar, e se nós pudermos ver alguma descrição gráfica do que acontecia, estavam todas as tribos organizadamente colocadas, cada um no seu lugar próprio, e no centro de todo este acampamento estava o tabernáculo, que aquele era um lugar físico, onde Deus permitia esta experiência de relacionamento. Era lá que Deus se fazia presente, no Santo dos Santos, com a arca do concerto. Hoje não é mais um lugar. Amados, esta não é a casa de Deus. Nós somos a casa de Deus. Esta é só a casa aonde o tabernáculo se reúne. Agora não é mais um lugar. Agora o novo tabernáculo, de facto, é uma condição, é um acesso, tal como era naquela época. Naquela época estava limitada àquelas circunstâncias. Hoje nós somos parte desse tabernáculo. E como em tantos outros aspectos do Evangelho, este é mais um daqueles paradoxos da existência e da intervenção de Deus e da forma como Ele nos coloca em tudo aquilo que Ele é e faz. Tantas vezes difícil de compreender, tantas vezes difícil de experimentar, mas absolutamente essencial. Hoje, o tabernáculo, aquilo que eu gosto desta expressão do Antigo Testamento, muitas vezes é identificado como a tenda do encontro, o lugar, aquele era o lugar onde o povo se encontrava com Deus. Agora, este lugar santo somos nós. Os irmãos não parecem nada animados com isso. Nós somos esse lugar. Não individualmente, como alguns julgam que ser, não individualmente, mas como povo, como igreja. Vamos ao capítulo 3, ao versículo 6. Os irmãos podem vir um pouquinho atrás nas vossas Bíblias. Hebreus 3, 6. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual... é quem? Somos nós, amados. A qual somos nós. Nós somos, de facto, este espaço de encontro. Nós somos a tenda do encontro. Aleluia!
só partilhar alguns textos que são importantes para nós compreendermos isto. Através de Pedro, Deus diz o seguinte: vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Aqui uma breve descrição daquilo que acontecia no velho tabernáculo, que hoje acontece aonde? Em nós, na nossa vida. Versículo 9: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos uma parte significativa deste tabernáculo, onde acontecia tudo isto que está aqui descrito, onde acontecia o exercício dos sacerdotes, onde existia a oferta, a entrega, a adoração. Nós somos isso agora. O Paulo diz lá em 1 Coríntios 3: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, não esta casa, amados, o templo que somos nós, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Amém, irmã Bibiana. Amém. Olhem o que Paulo ainda fala através da carta aos Efésios: assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, na qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. E Paulo está neste capítulo a falar de muitos aspectos específicos da Igreja. Nós somos este lugar, nós somos este lugar de encontro. Mas o antigo tabernáculo tinha um outro lugar muito específico, nós muitas vezes lembramos e mencionamos, e que já hoje lembramos aqui: o Santo dos Santos, aonde uma vez por ano o sumo sacerdote entrava e tinha aquele tempo especial e único na presença de Deus. Mas nós hoje também temos o Santo dos Santos. E quem entrou lá de uma forma definitiva foi o próprio Senhor Jesus Cristo. E agora Ele permanece lá. Ele permanece lá. Este não é também um lugar físico, este é um lugar celestial. Jesus está à direita do Pai. Ele penetrou, como diz a palavra, no Santo dos Santos. Ele entrou, diz o versículo 12, entrou no Santo dos Santos de uma vez por todas. E lá permanece. Lá está Ele. E Ele cumpre todas as funções do sumo sacerdote. Através dele nós temos perdão, através dele nós temos intercessão, através dele nós temos mediação na intimidade com o Pai. E Ele fala de uma forma permanente, definitiva, e diz o versículo 11 de uma forma perfeita. Esta já é uma forma perfeita, de um tabernáculo perfeito. Os versículos 14 e 15 dão-nos uma imagem da liberdade que nós hoje gozamos na nova aliança. Versículo 14. Porque se o sangue de bodes, e notem mais uma vez um olhar sobre a velha aliança, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha espargidos sobre os contaminados os santificam, quanto à purificação da carne, vejam a limitação disto, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu, sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência das obras mortas, para servirmos o Deus vivo. Por isso mesmo, Ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa eterna, herança àqueles que têm sido chamados. Esta é a descrição da liberdade que nós hoje gozamos. Esta é a experiência que nós experimentamos através do perdão, é verdade, através da purificação, que agora não mais através de um sumo sacerdote, mas através de Cristo. Podemos agora, como diz o texto, servi-lo. Essa era uma das condições, uma das condições que o povo tinha. Eles, para servirem ao Senhor, tinham que ser purificados, tinham que ser perdoados. Nós hoje temos esse acesso
através de Cristo de uma forma permanente, e por isso podemos servi-lo. Por isso podemos viver diariamente na certeza, como diz o versículo 14, podemos viver na expectativa, na certeza de uma herança eterna, resultado direto da promessa do Pai. Este é o novo tabernáculo da nova aliança. E amados, e o que é que isto tem a ver connosco hoje? Este é um texto dado a um grupo de irmãos numa igreja lá no primeiro século que era principalmente constituído por hebreus e que precisavam de compreender estas realidades. O que é que isto tem a ver connosco? Amados, isto tem tudo a ver connosco. Os objetivos da velha e da nova aliança são os mesmos. E qual foi o objetivo da primeira aliança? Deus disse a Abraão: vou fazer de vocês uma nação para serem bênção para o mundo. Bênção para o mundo. Eu vou ser o vosso Deus e vocês vão ser o meu povo. Este era o objetivo da aliança. A causa porque Deus teve que fazer a aliança, a primeira aliança é a mesma, na primeira e na segunda. Qual foi a causa? O pecado, o meu pecado. O meu pecado que me separou de Deus e que não me permite estar em intimidade com Ele. Não me permite estar na presença dEle, porque o meu pecado corrompe, impede que eu esteja na presença de um Deus que é santo e que por isso não pode ter acesso e contacto com o pecado. Por isso, os objetivos e a causa são as mesmas da primeira e da segunda aliança. Mas há um outro aspecto que eu queria muito considerar convosco hoje. O versículo 27. Nós conhecemos muito bem este versículo 27. O versículo 27 diz que assim como aos homens está ordenado, e eu estou no capítulo 9, naturalmente, Hebreus 9, 27, e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Muitas vezes lembramos este versículo, mas ele está num contexto que muitas vezes não é o que nós consideramos. Não é o que nós consideramos. Diz o texto que cada um de nós irá morrer fisicamente nesta realidade uma vez e então, depois disso, iremos ter um encontro com Deus. Juntando isto ao facto de eu ser um pecador, estas duas realidades deviam, de facto, ser determinantes na forma como eu vivo todos os dias. Eu sou um pecador que preciso de ser restaurado e um dia eu vou morrer e eu vou estar na presença de Cristo. Esta é uma realidade da primeira e da velha aliança. O antigo tabernáculo, como nós já lembramos, é uma metáfora. É uma metáfora. O tabernáculo estava no centro do acampamento. De facto, o tabernáculo era central na vida do povo de Deus. Estava organizadamente colocado no lugar onde todas as pessoas tinham acesso. Amados, isto foi intencional. Todo o povo que estava à volta do tabernáculo ouvia o som dos animais que eram sacrificados dentro do tabernáculo. Creio que todos nós já assistimos a uma matança de um animal e sabemos que não é pacífico esse momento, pois não? Para alguns de nós é até difícil de lidar com ele. Todos os dias animais eram mortos naquele lugar para lidar com um problema que se chama pecado. E para tratar um problema, uma necessidade nossa que se chama perdão e purificação. Os que estavam à volta ouviam isso. O cheiro da carne que era queimada no altar estava lá. À volta toda a gente sentia aquele cheiro. O sangue era espargido. Essa imagem, amados, essa imagem, aliás, quando olhamos para os pormenores da forma como aquilo acontecia, quase que nos é repugnante. O Santo dos Santos era coberto com esse sangue dos animais. Podemos imaginar a imagem. As pessoas que lá iam viam espargidas de sangue, portanto, vinham sujas de sangue. O sangue tinha sempre esta imagem de purificação e de perdão. E isto acontecia no centro da vida do povo. Com toda a certeza, ninguém ficava indiferente ao cheiro, ao som dos animais e à visão daquele sangue por todo o lado. Mas sabem, nós olhamos para a velha aliança e percebemos uma coisa, porque a palavra de Deus nos diz, isto não resultou. E a primeira aliança foi cancelada, tornou-se inútil.
E tornou-se inútil, sabem porquê? Porque a preocupação com a realidade do versículo 27 levou o povo por caminhos errados. Eles estavam preocupados com o facto de morrerem e terem que um dia estar na presença de Deus. E como é que eles resolveram o problema? Acharam que pelas suas formas de fazer as coisas o resolveriam. E criaram uma estrutura de regras e de leis que não funcionou e não resolveu o problema, porque não era por aí. E então o que é que o Pai fez? O Pai fez uma nova aliança, amados. E Ele preparou um novo e perfeito tabernáculo e fez-nos, a todos nós hoje, parte dele. Agora não ouvimos mais o som de animais a serem sacrificados. Agora, quanto muito, ouvimos as marteladas nos pregos que crucificaram Cristo. Se é que queremos um som simbólico. O Pai preparou uma nova aliança e deu o seu único e amado Filho, que foi pregado numa cruz. O seu sangue foi vertido. E agora não é mais o sangue dos animais, agora é o sangue do próprio Senhor Jesus Cristo. Nesta nova aliança, Deus preparou uma tenda do encontro. E quem é a tenda do encontro? É o seu povo, somos nós, todos juntos. Jesus é o nosso sumo sacerdote e Ele está no Santo dos Santos. E através dele todos nós temos perdão, purificação e acesso ao Pai. O que nos dá uma vida abundante, uma vida de abundância, uma vida de liberdade, amados, uma vida de liberdade. Capítulo 4, amados, podemos voltar, peço só mais uns minutos da vossa atenção. Capítulo 4. Capítulo 4, na descrição da velha aliança, Deus fala sobre um aspecto muito importante que nós na altura falámos, quando passámos lá, descanso. E é óbvio, e não me engano em pensar, porque refletimos sobre que este descanso tem em vista o descanso eterno. Mas parece-me evidente, ao olhar para esta descrição, que este é um descanso ao qual nós temos imediatamente acesso quando somos parte da nova aliança. Descanso. Amados, esta nova aliança é uma aliança que nos providencia vida em abundância, nos providencia liberdade, nos dá verdadeiro descanso e que nos permite agora viver na certeza do gozo da vida eterna e olhar para o versículo 27 sem qualquer dificuldade. Sim, um dia eu vou morrer. Sim, um dia eu vou estar perante Cristo. Sim, eu não vivo aterrorizado por isso. Não que eu seja bom, mas porque Cristo me amou e Ele é o meu Salvador e o seu corpo moído, o seu sangue vertido me dá uma condição com a qual eu posso lidar e estar face a face com Cristo sem ter medo do julgamento, porque Cristo é o meu remidor. Aleluia, amados. Eu posso ter paz com este encontro. Amados, de que forma é que todo este novo e perfeito tabernáculo é central e determinante na nossa vida? O velho tabernáculo estava no centro do povo. O novo tabernáculo somos nós. Como é que o novo tabernáculo é central na nossa vida? Como é que ele determina o nosso viver diário? Amados, com que expectativa? Olhem para o versículo 28, por favor. Assim também Cristo, tendo-se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que aguardam para a salvação. Em que medida é que nesta nova aliança nós aguardamos com expectativa, com gozo e com alegria a próxima vinda de Cristo? Ou será que a nossa vida, a última das preocupações e daquilo que determina a nossa forma de caminhar e viver, é o tabernáculo, é a nova aliança? Será que andamos preocupados com outras coisas, distraídos e nos esquecemos que Deus providenciou um novo e perfeito tabernáculo, do qual nós somos parte, do qual Ele quer que nós sejamos parte, e que colocou no Santo dos Santos como intermediário o próprio Filho Jesus Cristo? Até que ponto é que isto é central na nossa vida, amados?
Amados, eu quero partilhar convosco que esta semana não foi propriamente uma semana fácil. Eu creio que partilhei com os irmãos. Na quinta-feira fui para a Água de Madeiros porque tinham pedido ajuda para tratar de coisas muito logísticas lá no encontro. Que cansa, não é? A vida é abundante, mas cansa. E ontem foi um dia muito intenso. Alguns dos irmãos estiveram lá, mal tivemos tempo para conversar porque eu andava sempre a correr de um lado para o outro, a tentar cumprir a tarefa que me tinham pedido. Cheguei aqui a casa, amados, esgotado. Hoje de manhã foi difícil levantar-me, mas ainda tinha algumas tarefas para concluir esta manhã, mas levantei-me, pela graça de Deus. E, amados, se eu não tiver a consciência, e confesso-vos que esta semana a metáfora deste texto me ajudou a não cair no erro. Se eu e todos nós não vivemos cada dia da nossa vida com o único objetivo de sermos parte deste tabernáculo. E ontem eu estive a fazer coisas, eu vou pôr entre aspas, muito pouco espirituais. Estive a tratar de som, a carregar colunas de som e a ligar de cabos. Mas ontem uma parte significativa da igreja esteve junta e foi um tempo de celebração. Ali teve uma manifestação do tabernáculo. E Cristo, no Santo dos Santos, fez o seu trabalho sacerdotal connosco. Mas, amados, se não for isto que me anime, e se o cansaço tomar conta do meu coração e do meu corpo, eu perco o gozo e a alegria de viver esta nova aliança como Cristo quer que nós vivamos. E Ele quer que nós vivamos com todo o entusiasmo. Ele vai voltar em breve, amados. Aliás, ontem alguém dizia que na celebração do 2º centenário da Convenção, e começaram a dizer, eu espero que não vamos celebrar o 2º centenário da Convenção Batista Portuguesa aqui, pelo menos. Vamos celebrá-lo lá no céu. E se o Senhor permitir que os batistas tenham lá esse encontro, que seja, mas vai ser no céu, amados. Cristo vai voltar. Amém? Como é que a expectativa da volta de Cristo e a expectativa de sermos parte do tabernáculo, do acesso a Deus, determina o nosso viver? Nos dá gozo e alegria de viver cada dia nesta jornada aqui, aguardando a expectativa do cumprimento da promessa de Cristo, da vida eterna. Se isso não acontecer, amados, estamos a passar ao lado do grande projeto e desejo de Deus que Ele preparou com esta aliança. Uma aliança perfeita e gloriosa. Não para nós, para Ele. Nós só temos o grato privilégio e merecido de sermos parte disso. Que o Senhor nos ajude, amados, a perceber, a entender que não estamos mais nas limitações do velho tabernáculo. Hoje gozamos o privilégio de ser o novo tabernáculo, parte desta decisão extraordinária, sermos povo de Deus, parte deste edifício. Que o Senhor seja glorificado, amados. E eu oro para que o Senhor, ao longo desta semana, nos ajude a compreender e a entender esta realidade na nossa vida. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar, vamos poder ficar de pé, amados. Pai, nós somos muito gratos. E aqui presentes como teu povo, como expressão do teu reino, como parte deste tabernáculo, Pai, nós nos dirigimos a Ti. Através de Cristo, nosso sumo sacerdote, Ele que abriu o acesso a Ti, Pai, para que possamos estar aqui na Tua presença, sabendo que Tu nos ouves, que Te fazes presente, que falas diretamente connosco. Oh, Pai, estamos aqui no gozo desta intimidade contigo, gratos por nos teres incluído neste teu projeto, nesta tua aliança. Pai, gratos porque nós não merecemos, mas o amor imenso que tu tens por nós o fizeste chegar até nós na pessoa do teu Filho Jesus Cristo, e Ele se entregou por nós, Ele rompeu as barreiras que nos separava, Ele trouxe perdão ao nosso pecado, e Ele hoje
é o nosso mediador. Pai, nós somos gratos por tudo isso, porque isso é uma manifestação de um amor que tantas vezes é-nos até difícil de compreender. Mas aqui estamos, Pai, pedindo para que Tu venhas até nós, que Tu te reveles e que Tu nos ajudes a compreender a excelência desta aliança, deste pacto que nós temos contigo, que Tu fizeste connosco, de podermos caminhar todos os dias na certeza que Tu nos amas, que a certeza que a Tua entrega, a entrega do Teu Filho Jesus Cristo é suficiente para o perdão dos nossos pecados e que pela Tua presença e intervenção nas nossas vidas nós podemos caminhar todos os dias como parte desta aliança. Pai, nós estamos gratos pelo privilégio de podermos ser tudo isto, mas também estamos gratos pelo privilégio de podermos levar isto aos outros. E há tantos que ainda não experimentam isso, Pai. Há tantos que não têm o seu problema resolvido contigo e nós queremos ser parte. Ó Pai, queremos ser comunicadores, queremos partilhar esta bênção para eles. Nós queremos ser bênção para o mundo, como Tu desejas que nós sejamos, e por isso nós queremos ser proclamadores. Todos precisam de saber, Pai, que Tu és realmente um Deus de amor e que Jesus Cristo é o Salvador e que não há mais nada que seja preciso fazer para termos acesso à salvação eterna, à gloriosa intimidade contigo. Pai, por tudo isto nós somos gratos e nós Te louvamos e Te adoramos neste dia. E peço-Te, Pai, que o Teu Santo Espírito, porque só Ele pode fazer isso, venha sobre cada um de nós e possa intervir, trazendo discernimento e compreensão para tudo isto na nossa vida. E amanhã, Pai, onde nós estivermos, que esta realidade se possa manifestar nas nossas vidas. Ó Pai, derrama sobre cada um de nós, derrama sobre as nossas famílias, derrama sobre o Teu povo aqui reunido, a Tua graça, a Tua bênção e a Tua presença. Ó Pai, que clamamos pela vida daqueles que não estão hoje aqui, que os possas visitar, cuidar e abençoar, Pai. Ó Pai, percebemos que este tabernáculo é uma experiência de comunhão e desejamos tanto esta comunhão e somos gratos por este privilégio e por isso oramos para que Tu os possas restabelecer. Ó Pai, e que nos deixe esta graça de sermos a expressão do Teu tabernáculo aqui neste tempo e neste lugar. Tudo para a honra e glória do Teu santo nome. Pedindo que nos acompanhes, que nos guardes e nos abençoes. Fazemo-lo no nome que é sobre todo o nome maravilhoso e sublime de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém e amém. Podemos ficar sentados, amados.